Há 519 anos começou a construção de um modelo de desenvolvimento predador nesse país. Os primeiros ataques aconteceram diretamente sobre a população que aqui estava. A exploração das riquezas, sem nem imaginar sustentabilidade, também teve início quando as caravelas portuguesas atracaram. Infelizmente, até hoje, com períodos pontuais de algum reparo, a violência contra indígenas e a pressão sobre os recursos naturais só aumenta. Ailton Krenak, José Hamilton, que herança é essa que nos deixaram nesse, até agora, Brasil colônia? Então, essa discussão sobre descobrimento, acho que primeiramente a gente tem que colocar que ela está superada, né, no campo educacional, principalmente no ensino da história. Mesmo porque, por exemplo, celebrar 22 de abril significa, na verdade, uma injustiça contra a trajetória, a história dos povos originários, contra a cultura desses povos. Então, comemorar o quê? Né? Qual o sentido da comemoração? Sim. Ailton, mais do que um descobrimento, foi uma invasão que aconteceu no Brasil? Ano passado, lá em Portugal, estava sendo discutido a ideia de construir um museu do descobrimento, um monumento ao descobrimento. Eu achei interessante que os próprios portugueses internamente decidiram a inadequação disso. Talvez não só do ponto de vista histórico isso esteja superado, mas isso está superado também nos termos da coerência do mundo que nós vivemos hoje. Nem os patrocinadores dessa citada descoberta têm a coragem de insistir nessa narrativa, né? E, na verdade, o capitalismo se espalhou pelo mundo e ele não estava descobrindo nada, ele estava invadindo novos mundos, porque é uma demanda dessa coisa de devorar mundos, né? Muitos mundos já foram devorados, na verdade, nesses últimos 5, 6 séculos aí. E a velocidade disso e a voracidade dessa devoração, ela está alcançando agora, assim, um limite, né? Que é o de exaurir o planeta. Sim. Se nós estamos num dia que alguém quer celebrar o Dia da Terra, seria o caso de ver como que as corporações estão matando os rios, destruindo ecossistemas inteiros e beirando a um desastre planetário. Falar em descoberta num ambiente desse só totalmente esquecimento, né? Sim. Não esquecimento. Sim, a gente viu o vídeo na abertura do programa com seu discurso em 87 e foi um momento muito importante, uma conquista importantíssima dos povos indígenas e ali existia um sentimento de muita esperança. Como você enxerga o momento político que a gente vive hoje? Ali, principalmente, existia um momento de muita mobilização no país inteiro. Sim. Não eram só os povos indígenas, né? O Brasil estava mobilizado em torno disso que nós viemos a experimentar nos últimos 30 anos, que foi a ampliação do sentido da cidadania. E nós viemos num crescente, sei lá, até 10 anos atrás, quando parece que a sociedade brasileira sofreu assim um eclipse da sua memória e começou com essa espécie assim de uma renúncia à cidadania em favor de uma subordinação total ao consumo, à mercadoria. Mesmo os trabalhadores, que se constituía numa força social relevante para botar em questão essa privatização descarada de tudo, os trabalhadores também começaram a ser cooptados por essa coisa de ascensão, de consumo. Aqui nós estamos numa região do Brasil onde a classe trabalhadora teve um papel fundamental na construção desse período de democratização da vida brasileira, e eu não vejo acontecendo nada. Parece que nós estamos num outro cenário e as pessoas, sei lá, 2, 3 gerações depois, parece que acha que está
está tudo resolvido. E até a ideia mesmo do trabalhador parece que está sendo inviabilizada, né? As pessoas querem ser outras coisas, querem ser empreendedores. É como se o trabalho passasse a ser uma vergonha. Então nós vivemos numa sociedade onde essa falsificação da realidade está dominante. E de lá para cá o povo indígena tem sofrido uma violência descarada, né, acerca daqueles direitos que nós fixamos na Constituição. E eu vejo aquela imagem do Ailton fazendo aquele gesto e fico olhando e falo, esse rapaz era corajoso, porque nós estamos vivendo um tempo agora onde aquilo que era o reconhecimento óbvio desses direitos estão sendo totalmente achincalhado, né, por ameaças de ministros e ventrílocos desse governo, dizendo que os índios não trabalham, que os índios têm que sair dessas terras, que tem que plantar soja. Ora, índios não comem soja, quem come soja é porco. Sim. Já que a gente precisa ficar no mesmo tom, né? Sim. Cachorro caça osso, porco come soja. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais mata defensores do meio ambiente, né? E os índios estão entre essas pessoas. Hamilton, você percorreu Norte e Nordeste na produção de... Norte do Brasil. Na produção do Narrativas Amazônicas, que a gente vai falar já já sobre essa série, a gente vai mostrar algumas imagens. Como que você sente essa questão em relação ao meio ambiente, à proteção de povos indígenas nessa região? Então, primeiro eu recuperar um pouco a fala do Ailton. O processo constituinte de 1987 e depois a Constituição de 88, eu acho que foi um marco, um divisor de águas em relação aos direitos indígenas, pelo direito à posse, né, a questão da educação e a questão também da saúde, até então muito vinculada à FUNAI. Sim. Então nós tivemos uma série de garantias, né, como citamos, só que outros direitos nunca saíram do papel. Por exemplo, demarcação das terras indígenas. Até hoje, né, tem essa reivindicação, essa luta. Então é uma luta muito grande. E no sul do Pará e sudeste do Pará está muito presente. Sim. Então, por exemplo, o processo de exploração da terra, madeireiros, agora o gado e agora a agricultura da soja. Então é importante a gente perceber, né, como esses espaços acabaram ficando confinados, né? Eu estou falando agora do espaço no sudeste do Pará, chamado Mãe Maria, onde tem nesse momento 17 aldeias, né? E tem uma luta grande para ampliar o espaço. E ao mesmo tempo, né, a gente percebe que muito além da terra, no sentido sustento, a terra é muito além de sustentar, né, a questão econômica, mas também no sentido de preservar direitos e também a questão da cultura, também a questão dos conhecimentos, as crenças, as práticas, os saberes. Então é importante, ou seja, os povos indígenas têm um papel extremamente propositivo na história desse país, por isso que eu havia colocado, ou seja, propor a discussão da comemoração de 22 de abril é injusto com a história desses povos, com a cultura desses povos. Sim. Ailton, as leis estão postas. É um desafio dessas novas lideranças indígenas fazer valer essas leis, como bem disse o Hamilton, em questão a demarcação de territórios, que a gente vê paralisada essa discussão hoje. Quem primeiro precisa denunciar esses agravos, é claro que são as lideranças de cada uma das nossas aldeias, né, dos nossos povos, que têm se feito presente ao longo desse ano, agora, nos meses, desde janeiro para cá, em várias situações, chamando a atenção para esse desmonte, né,
daquilo que já foi conquistado e que estava sendo, digamos, implementado nos últimos governos. Mas eu acredito que é também uma responsabilidade ampla de toda a sociedade brasileira perceber por onde é que estão começando essas violências, porque ela se alastra. Sim. Se ela inicialmente atinge os direitos indígenas, ela também atinge os direitos da cidadania. E ela suspende, né, essa nossa experiência de estar vivendo num Estado de direito. Põe em questão se nós estamos no Estado de direito ou se nós estamos numa ditadura. Então eu acho que é um alerta que o povo indígena também, a partir das suas vidas, das suas aldeias, dão aos brasileiros em geral, perguntando: e vocês, todos não índios, vocês estão achando bom? É isso mesmo que vocês queriam? Quando vocês vestiram aquela camisa amarela e foram fazer a dança do pato na Avenida Paulista, vocês estavam querendo isso? Tá bom? Para os índios não está bom, não. Para os índios está muito ruim, porque tem morrido muita gente nos conflitos na floresta, em diferentes regiões no campo. Se a escolha indígena é propositiva no sentido de construir a cidadania, o que é que os outros segmentos da nossa sociedade estão fazendo para assegurar que isso seja uma conquista ampla e que não seja só um risco de vida para as lideranças indígenas avançar essa discussão sobre os direitos da Constituição que estão sendo aviltados, né, que estão sendo violados. Agora, nos próximos dias, inclusive a partir de amanhã, acontece o acampamento Terra Livre em Brasília. Sim. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, na semana passada, assinou um decreto que permite o uso da Força Nacional nos 3 poderes. Como você está sentindo esse momento? Eu vejo isso como uma progressão de coisas que já acontecem há muito tempo. A tal da Força Nacional, em diferentes momentos, ela já foi acionada para reprimir o movimento social, os povos indígenas, os ribeirinhos, em Belo Monte, por exemplo. As Forças Armadas foram para lá, né? A Força Nacional foi. A Força Nacional já foi para o Mato Grosso do Sul, reprimiu os Kaiowá-Guarani, quando eles estavam fazendo as retomadas de terra e os fazendeiros acionavam Brasília em favor do latifúndio. Então as Forças Armadas, elas têm essa ambiguidade, de ao mesmo tempo que se coloca na condição de guardião da soberania, da Constituição e do direito, né, em sentido geral, ela também de vez em quando é convocada a espancar, reprimir e eventualmente matar cidadãos brasileiros, sejam eles índios ou brancos ou negros. No caso, os negros parece que têm uma preferência. E nós seguimos assim. Sim. Né? De vez em quando morrem alguns e as Forças Armadas estão aí. Eu imaginava que o papel das Forças Armadas fosse proteger o Brasil numa eventual invasão inimiga. Sim. Né? Mas como a gente comemora invasões, de repente as Forças Armadas se voltam mais para reprimir nós mesmos aqui dentro. Né? A gente nunca imaginou que os inimigos seríamos nós, né? Somos nós. A gente precisa olhar no espelho, né? Hamilton, você falou sobre essa discussão superada em sala de aula sobre o descobrimento do Brasil, mas até algumas semanas atrás a gente sabe que está existindo essa disputa de narrativa e que se falava em celebração de um golpe militar. Essa questão também pareceu ser superada, voltou a aparecer, pareceu superada de novo agora com a queda do ministro Velasquez, que tinha sugerido, inclusive, mudar livro didático em relação a isso. Está superado mesmo? O que as crianças estão aprendendo e como continuar mantendo essa narrativa nas escolas? Então, essa é uma luta, né, de todos nós educadores. Quando a gente coloca, pautar essa discussão do descobrimento como discussão em termos de datar 1500 como a referência da chegada dos portugueses, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado porque aqui existiam milhares, milhões de pessoas, né? Como se as pessoas não existissem, né? Então é importante a gente reafirmar, né, essa condição de 1500, como que os povos estavam aqui, suas culturas, suas línguas, né? Os milhões
tem marcas, caminhos, né, vivências, trajetórias, lutas, resistências. Isso em todo o período colonial, no século XIX e XX. E, como eu havia falado, a Constituição Federal, de uma certa forma, demarca um divisor de águas. E agora parece que a gente está voltando em outros períodos. Sim. Isso vale para questões trabalhistas, agora a discussão da reforma da Previdência e também no ensino, que teve todo o movimento da escola, né, sem noção, dita sem partido. Exatamente. Que é exatamente tentar recolocar essa narrativa que estava colocado lá na década de 40, 30 ou mesmo 50. Então é um embate. Hoje, toda pessoa que defende a Constituição, né, parece que está partidário de... Né, e, na verdade, essa escola sem partido, tem sim. partido sim, é o partido da bala, é o partido da Bíblia, é o partido do boi, é o partido do latifúndio, né, e isso estão tentando minar. Mas nós temos uma história de luta, né, dos trabalhadores na educação. A gente pega o exemplo da PUESP aqui em São Paulo, que eu participei na década sim. de 80, 90, e é verdade em todo o Brasil, né, os educadores estão resistindo, né, e o espaço da sala de aula é espaço sagrado dos professores. Sim. Né? Então, tem que ser respeitado. E essa disputa a gente vai ter que continuar lutando. Resistindo. A gente recebeu alguns comentários aqui pela internet, eu vou ler alguns. O Nedson Costa mandou para a gente pelo YouTube: 519 anos de saque, genocídio, colonização e humilhação aos povos indígenas e negros. Viva a memória de Darcy Ribeiro, um dos maiores nomes em defesa dos povos indígenas. E recebemos também um comentário do Fernando Gregório da Silva: conhecemos mais a história da Europa do que a nossa própria. E ainda temos tentativas de censura em nossos livros e um governo que quer acabar com os índios e quilombolas. Inclusive, eu peguei uma fala sua, Ailton, numa entrevista na internet, em que você critica exatamente o sistema educacional. Porque você diz que essa geração que nasceu nos anos 90 não conhece essa história imediata do país. Falta essa discussão nas salas de aula? Eu acho que falta no sentido presente agora. Sim. E falta como cultura mesmo, como hábito, né? As nossas escolas, elas deveriam, sem esperar uma situação de ameaça flagrante, deveriam ter, desde o começo da década de 90, introduzido na educação a revisão sobre a nossa história, onde as questões, por exemplo, sobre o século XX inteiro, deveria ser de conhecimento de qualquer menino de 12 anos, de 10, 12 anos, deveria saber a história do país dele. E a história do país dele não tem muitas versões. A história é a história, né? Querer indicar que tem uma versão da história que é política, que é partidária, é uma coisa totalmente idiota, porque a história, ela por si mesma, ela se revela. Se a pessoa não tem a oportunidade de entrar em contato com essa memória, com essa narrativa sobre a sua própria história, você tem pessoas extremamente frágeis nas suas convicções e sujeitas a qualquer tipo de manipulação. Se nós queremos ter gerações capazes de pensar uma sociedade complexa, com vontade de dar conta dos nossos problemas, eles precisam conhecer a história do país, precisam conhecer a geografia. Às vezes eu sou surpreendido com gente que já está ali pelos 20 e poucos anos de idade, me perguntando se Rondônia é a capital de Roraima. Eu não acredito numa pergunta dessa. Eu falo, onde esse cara estava nos últimos, sei lá, onde ele estava quando ele cresceu, em que escola que ele passou. Então, nossas escolas foram, de alguma maneira, também negligenciaram Sim. a nossa história como sociedade complexa e talvez agora ameaçados por uma proibição brutal, estejam tomando consciência do quanto podiam ter feito nos últimos 30 anos para a gente não ter uma geração de alienados andando por aí sem saber quem nós somos, eventualmente se enrolando até na bandeira americana para tirar uma onda, né? Que é assim de uma falta de sentido total, né? Uma alienação de si. Essa questão da identidade,
ela deveria ser matéria de sala de aula, questão da identidade. Não só dos quilombolas, dos indígenas, mas a questão da identidade dos brasileiros. Que é tão plural, né? Alguém lembrou da gente homenagear o professor Darcy Ribeiro? Sim. O professor Darcy Ribeiro talvez tenha sido a pessoa que mais gritou sobre essa potencial sociedade constituída por gente de tudo quanto é lugar do mundo, mas fundamentalmente formada pela mão de obra escrava que veio para cá da África e depois por outros grupos que vieram formar a sociedade brasileira em desigual condição, mas que precisa ser debatida e que precisa se auto-reconhecer. Claro. Nós precisamos reconhecer uns aos outros, senão fica um acampamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.